post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Você tá falando isso, você sabe que eu lembrei esses dias? Contei, quero stories. Isso aconteceu comigo. Eu tava duvidando de mim numa situação. Falei, não, eu não vou. Eu tava conversando com umas pessoas. E eram pessoas importantes, pelo menos eu as enxergo como pessoas importantes e tal. Eu tava conversando. E aí chegou um assunto, eu falei, eu tô achando que eu vou dar minha opinião sobre isso, porque a minha opinião era contrária de todo mundo. Certo? Mas eu falei, se não me perguntarem, né? Não é política, não, né? Eu não vou mexer. Não era política. Não era política. Era outro assunto. Política eu não consigo nem começar. Não, eu nem entro. Falei, não. Não entendo nada. Não sei nada. Falei, nossa, eu quero a camisa do Brasil azul. Eu não quero nem conversa. Não, é isso, não é. Nossa. Teve uns dias Sai uma camisa preta agora, com os negócios dourados. Ah, é? É um novo modelo aí, procurei. Camisa preta da tinha CBF. uma preta da Alemanha. Esses dias a gente colocou uma foto, foi até o pessoal da equipe que colocou, que tinha umas estrelas no meu olho. Tem um emojizinho da Apple que faz aqueles emojizinhos, e tem 2 estrelas assim nos olhos, assim, do tipo, né, feliz, alguma coisa assim. Radiante. Aí a pessoa colocou no feed, começaram a falar, não, porque o Bruno é isso, porque o Bruno vai votar naquilo. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí ela tirou antes, ela falou, Bruno, eu não deixei, eu tirei. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas não era política, era outro assunto. Entendi. E aí eu falei assim, puta, um monte de gente importante, eu vou dar minha opinião sobre isso, não vai ser legal. E aí eu falei assim, não vou falar nada, fiquei calado. Aí passou, mudou o assunto, depois veio o assunto de novo. E aí caiu no meu colo, porque alguém me perguntou. E aí eu falei, vou dar uma resposta rápida e vou sair fora. despistar. Tipo da outra vez que eu fiquei quieto. Aí eu falei, olha eu aqui de novo. E aí veio o garoto, olha eu aqui de novo, escondendo quem eu sou. Quer dizer, não querendo mostrar quem eu sou. Porque o que acontece, eu estou com medo, essa é a verdade. É medo de ser rejeitado por pessoas que eu considero muito importantes em função do que eu acho. Exato. Aí eu falei assim, quer saber? Vou falar. E aí eu falei. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, eu acho, né? Porque eu também não tenho como saber. Mas uma coisa que eu aprendi, e a terapia me ajudou muito com isso, é que ser a gente, fazer essa desconstrução, tirar esse peso para chegar em quem a gente é um exercício. A gente vai fazer isso a vida inteira. Então, assim, não é 0 ou 1. A gente precisa entender que tem um espectro no qual a gente evolui. Isso, de crescimento e de progressão. As técnicas que a gente usa na mentoria, eu falo, desde que eu comecei a mentoria, as técnicas hoje, todas praticamente mudaram. Em função, até mesmo porque o que eu falo que eu sou muito abençoado por conta disso, é um experimento científico. Porque eu tenho um monte de TDAH adulto fazendo um monte de tarefa, então eu tenho dados. O que está funcionando mais, o que está funcionando menos. E eu tenho dados qualitativos e quantitativos de quantas pessoas fizeram e tal, porque a experiência ela é gamificada, então eu sei quem fez e quem não fez. Por conta da premiação e tudo mais. E às vezes tá na tarefa que elas têm que escrever alguma coisa. Então aí eu consigo também colher informações que são qualitativas, que ajudam a gente nas próximas. Sim. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, o meu valor de vida principal, e eu tive muita consciência disso nos últimos 10 anos, é evolução. Esse para mim é o meu valor de vida máximo. Não ficar parado. Tudo evolui. A natureza é uma condição inerente da natureza, a evolução. Tem gente que se apega ao estático, né? Tem gente que tem uma coisa, um ganho, uma conquista ou um status quo e se apega àquilo. E na verdade você... Tem uma coisa que você falou aqui que me chamou a atenção, que é justamente esse negócio da gente buscar... eu vou botar essa palavra aqui.
tentar sintetizar. A autenticidade. É você ser autêntico, você ser você mesmo. E você, muitas vezes, eu falo você pra qualquer pessoa, você tem um incômodo dentro de você, e esse incômodo vem de você estar afastado da sua autenticidade. O Bruno queria ter falado na hora que... Eu queria ter falado, mas, pô, eu não gosto muito de mim, eu acho que minha opinião é tola, não vou falar. Às vezes, você já é um Bruno bem mais evoluído do que há 10, 15 anos atrás, mas ainda tem uns resquícios daquele Bruno de muitos anos, da faculdade, que tropeçava e falava assim, cara, eu não vou fazer porque não vai dar certo, eu não vou falar porque não vai dar certo. E às vezes dói a gente ser autêntico. Às vezes você vai ter rejeições, mas por outro lado, você começa a sentir o conforto de entender que existem pessoas que também vão estar alinhadas ao seu pensamento. Então, essa construção de você buscar a sua autenticidade, ela vai doer, cara. Não tem como você tomar uma injeção que vai curar a tua doença sem tomar a picada ali, que às vezes dói o braço. Mas é a dor que precede o alívio, que você precede o alívio assim, pô, eu fiz o meu comentário, fui autêntico, tomei o passo, falei pro chefe, dei a ideia pro chefe, fui premiado e não um outro bobalhão ali que tu tem certeza que... Tá entendendo? Então, Sim. Eu acho que é isso. Isso tem uma coisa que também tá intrínseca nessa tua evolução, né? Você gosta de história, né? Gosto. Então eu vou te contar uma, que eu acho que é uma história muito boa pra falar exatamente sobre isso aí. Isso deve fazer o quê? Uns 2 anos, talvez. Sempre quando começou a pandemia e depois teve um tempo que deu uma folgada. Foi, acho que no final do ano. Deu uma relaxada, não foi? Outubro, mais ou menos, setembro, mais ou menos isso. E aí tiveram alguns lugares que abriam até 7h. E aí tem um bar em São Paulo, teve um amigo meu, falou assim, vamos sair, tava muito feliz, ainda bem, vamos no bar e tal, tomar uma cervejinha, vamos. Só que assim, esse bar, ele é um bar na rua, assim, e normalmente as pessoas ficam na calçada, então... Tem mesa até dentro do bar, mas ninguém fica dentro do bar. Fica todo mundo na calçada. Andando, esses bares de São Paulo, eu sei como é que é. Não é que nem aqui Brasília, Belo Horizonte, que é tudo organizadinho, com mesinha, na praia. Não. Na você rua. Ficar fora em pé. Em pé, exatamente. E aí o pessoal põe a cerveja no chão, inclusive, né? E fica conversando. E aí fazia muito tempo que eu não saía e tal, aí eu saí. E aí a gente começou a beber, começamos a conversar, e dessa vez o assunto foi política, mas não foi a brasileira, foi a americana, porque da brasileira eu fujo. A gente estava falando, na época, era alguma coisa sobre as questões das eleições dos Estados Unidos e tudo mais. Uhum. E aí a gente estava conversando sobre isso e tal, aí chegou um cara que estava lá também, começou a entrar no papo, conversou e tal, beleza e tal. Aí eu falando e tal, e esse amigo meu também falando e tal. Aí esse cara que chegou do nada virou pra gente, virou pra mim e falou assim, não, mas você pode falar mais baixo, tá? Você não precisa falar tão alto assim. Aí eu, na mesma hora, falei assim, não, beleza, realmente eu devo estar falando mais alto mesmo, né? Deixa eu falar mais baixo aqui. Aí, puf, esse dia foi um dia de ouro pra mim. Porque eu percebi nesse momento o que eu tava fazendo. Que eu tava calando quem eu era. Aí, olha, foi assim... Sabe aquele pensamento, 3 segundos, fica loading, assim, né? Uhum. Foi assim que ficou. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu falo assim, se você quiser conversar comigo, vai ser assim. Mas você não é obrigado a conversar comigo. Tem um monte de gente pra você conversar. Conversa com quem você quiser. E aí tomei um gole da minha cerveja. Falei assim, que orgulho que eu tô de mim. Cara, tu deve... Nossa, eu falei assim, vou contar essa história na terapia. Vou até pedir outra cerveja. Você não sabe. Vou contar essa história na terapia. E aí ele falou assim pra mim. Que eu falei isso pra ele, ele falou, nossa, você devia fazer terapia. Ele falou isso pra mim. Aí sabe o que eu falei pra ele de volta? Nada. Porque dentro de mim, eu fui tomado por uma paz. Porque eu falei assim, mal sabia ele que eu aprendi a fazer isso na terapia. Eu tô fazendo terapia, tá me ajudando com isso, bobo. E aí eu não falei nada, só dei uma risada e tal. Às vezes ele tá acostumado a todo mundo abaixar a vozinha, né? Pra deixar no decibel que ele gosta. Mas vou te falar, eu sempre me acostumei e o meu padrão de comportamento era o compliance. Era de, não, olha, realmente eu devo estar falando muito baixo, muito alto, algo do tipo. Eu não tô dizendo que a gente tem que não respeitar nenhuma regra, não é isso que eu tô falando. Eu estava à noite com uns amigos, bebendo cerveja, em pé, na rua. No público, cara, num ambiente Chega um aberto. cara que eu não sei nem quem é, nem o nome dele, e vai dizer
como é que eu tenho que falar? Deu nem boa noite. Exatamente. Não, ele não deu mesmo. Ele foi entrando na conversa e falou assim, não é assim que Não. Tá tipo louco, assim, se bicho. eu não pudesse ser quem eu sou aqui, te catar, rapaz. eu vou ter que ficar controlando todos os meus movimentos e o som da minha voz, porque... E assim, não, eu falo alto mesmo. Às vezes eu falo alto. É lógico que... Aqui é permitido, tá? Não vou pedir pra você baixar a voz. Ainda mais porque você mandou o microfone aqui, eu falei, tem que falar mais alto, pessoal. Eu tô brincando, gente. Mas eu percebo de rabo de olho ele controlando o som. Falei, cara, tá perdendo o som. Aí eu já botei. Mas tá equilibrado agora. Agora estabilizou, tá bom, né? Então, vamos lá. mas aí a história foi essa. E aí naquela hora eu fiquei assim, uma paz interna muito grande do tipo, tô feliz, tô orgulhoso do que eu fiz. Passou um tempo, continuamos conversando, eu e meu amigo, sobre política. E acho que foi bebendo um pouco mais, posso até ter subido um pouco mais o volume também, ainda bem, porque eu subo mesmo, e eu tava tomando a cerveja, a gente tava falando já de outros assuntos. O cidadão volta. Também entra de novo no meio da conversa. Na mesma hora que ele entrou, eu olhei para ele e falei assim, olha, você não gosta do jeito que eu falo, você tá entrando na conversa, eu não tenho nenhuma resistência de você participar do papo. Mas você não gosta do jeito que eu converso. Então pode ser que você, se irrite. Então é melhor você não participar. Aí ele falou, não, bobagem minha. Aí como falamos do papo que a gente tava falando, não lembro mais nem o que era. No final ele veio pra mim e chegou e falou assim, queria te pedir desculpa. Porque eu não tinha o direito de ter falado aquilo ali pra você naquela hora, naquele momento. Você me desculpa? Aí eu falei assim, não. Beleza, você tá desculpado. Eu não te falei nada porque quando você mandou fazer terapia, porque aí eu expliquei pra ele, porque eu aprendi a fazer isso na terapia. Eu sei quem eu sou. Desde pequeno eu sou gay, então eu sofri bullying na escola, muito bullying na escola. Você não por ser gay. aparenta, não. E aí o que acontece? O comportamento da gente vai mudando, porque as você acha pessoas que mudou, vão... Você foi construindo isso? Lógico, mas não há dúvida. Ontem eu estava na Calunga com um amigo meu, que eu fui comprar uns equipamentos de escritório. E aí eu fui fazer uma pergunta pro funcionário da Calunga, onde é que estava um pincel lá que eu queria. Aí o meu amigo virou para mim assim, nossa, você baixou o tom de voz para poder falar assim, onde é que tem o pincel? Eu falei, eu fiz isso mesmo? Ele falou, fez. Eu falei, olha só para você ver como o nosso comportamento é inconsciente. Eu não tinha notado, porque existe um esforço meu, e é o que eu estou te falando, é um exercício que eu vou ter que fazer pro resto da minha vida. Até mesmo porque à medida que eu vou me desconstruindo, eu também vou construindo outras broncas. Claro. Porque o contexto da vida vai mudando, as responsabilidades vão mudando, um monte de coisa muda. Ainda bem, né? E aconteceu isso. Então, existe uma desconstrução e é um gesto, é um volume de voz. Por quê? Porque eu passei terror no colégio. Sofrimento. Então, todos os meus movimentos, você falou do Chapolin, friamente calculados para que eu não fizesse com que as pessoas percebessem qualquer coisa e assim eu fosse ser julgado, alijado, rejeitado, palavra muito boa para quem é TDAH, por conta disso. Então, assim, todos os nossos comportamentos, isso não tem só no fato de ser gay, não, no fato de ser TDAH. Sim. Eu sempre ouvi que eu era muito inteligente. Então, toda vez que eu me sentia perdido com alguma coisa que alguém explicou, eu tinha vergonha de falar que eu estava perdido. Porque eu não podia estar perdido. Eu sou inteligente, é impossível me perder. É impossível me perder. Caraca. É impossível admitir. Hoje, inclusive, eu fiz uma brincadeira nos stories que tem um símbolo maldito que as pessoas colocam quando dão direções, né? Quando dão... Você vai no aeroporto, tem símbolo, onde é o banheiro? Pra cá, tem setas. Tem várias setas, sim. Certo? E tem uma seta que ela é como se fosse uma seta de retorno no trânsito. Seta de retorno. Gente, seta de retorno no aeroporto é pra quê? Porque não tem mão, não tem uma via de um lado, uma via do outro. O que quer dizer? E era assim, praça de alimentação, a maldita da seta. Saída, a maldita da seta. Não sei o que, a maldita da seta. E toda vez que você vai num lugar, essa seta significa uma coisa. Foi pra que lado é essa bosta? Que eu não sei. Então, isso era uma coisa de gente que falou, não, eu tenho que entender isso, né? Como é que eu não posso entender, gente? Isso é uma coisa simples. Eu não entendo.
Então, assim, é isso, entendeu? Se você quiser me julga, problema seu. Eu não entendo. Então, assim, aí ainda fiz os stories. Falei, vou fazer uns stories porque eu acho, será que só eu? Porque muitas vezes quando eu compartilhei, principalmente no TikTok, né? Que eu faço os sketches, então o pessoal fala, eu também. Eu falo, ufa. Às vezes eu ponho umas coisas lá que eu não sei se é todo mundo não, mas eu ponho. Aí quando o pessoal coloca, vai. Nossa, eu não sou um alien, outras pessoas passam por isso.